E hoje nós vamos falar sobre violência patrimonial, a face pouco conhecida da violência doméstica. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui hoje Samira Martins, que é advogada especialista na área de família e sucessões. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Doutora, eu já quero começar sabendo de você o que de fato é essa violência patrimonial, o que configura essa violência. A violência patrimonial é uma das espécies da violência doméstica, prevista na Maria da Penha, né? Nós temos a violência moral, a violência psicológica, a violência física, e nós temos a violência patrimonial, que é todo aquele ato que inibe, que coage a mulher a deixá-la mais dependente. O grande objetivo da violência patrimonial é manter a mulher subserviente, é manter a mulher submissa, não dar meios para a mulher para reagir e sair daquela relação. Então, essa é a verdadeira intenção de quem pratica a violência patrimonial. E é todo aquele ato que financeiramente te desestabiliza, né? Todo aquele ato de subtrair documentos, subtrair direitos, no caso, um acesso a uma conta corrente, inviabilizar o seu trabalho, né? Quebrar, destruir, obstruir meios de trabalho. Então, todos esses tipos de violência patrimonial, que a verdadeira intenção é essa, né? Tirar os meios de prover o próprio sustento. E a gente tem falado muito sobre violência patrimonial, né, doutora? Quando vieram alguns casos, né, ganharam repercussão, como Larissa Manoela, Samara Filippo, Ana Hickman, né? E tem também a Nayara Azevedo, que estão sofrendo algum tipo de violência patrimonial, e aí esses casos vieram à tona e muito tem se falado sobre esse tipo de violência, né? Que até então era pouco conhecido, mas já acontecia, né? Já, isso sempre aconteceu, né? Mas a violência patrimonial, ela é descoberta mais tarde. Até porque ali no fim do relacionamento tumultuado, numa violência doméstica, num relacionamento abusivo, tóxico, a mulher já está tão fragilizada pela violência moral, pela violência psicológica, que é o caso da Ana Hickman, né? Que o marido dela falava, você está gorda, você não vai arrumar trabalho, assim, é uma violência psicológica. Então ela já está tão fragilizada por essa violência psicológica que ela não se atenta que está sofrendo também uma violência patrimonial. Então a violência patrimonial ela é sempre descoberta, a mulher se atenta que está passando por isso já numa fase mais tardia, né? Já está mais avançado o caso de violência. E o caso da Ana Hickman é um exemplo fortíssimo. É uma mulher famosa, é uma mulher instruída, é uma mulher inteligente, que trabalha, que provê, que sabe fazer dinheiro, né? E ela foi agredida de todas as formas possíveis e imagináveis. E ela expor isso, ela trazer isso a público ajuda muito. Expõe que isso existe, que é real, que acontece com todo mundo, que todas nós podemos ser vítimas. Então é muito louvável essas mulheres trazerem isso a público para despertar outras mulheres que estão passando por isso e muitas vezes não sabem. Não sabe nem que existe, né? Sim. E é difícil encontrar acolhimento, é difícil encontrar informação, né? Até para orientar o que deve ser feito nesse momento. Verdade. Doutora, e como nós mulheres podemos nos proteger desse tipo de violência? Não baixando a guarda, nunca, né? Por mais que o relacionamento esteja ótimo, tá só no começo do relacionamento, tá muito bom. O que a mulher tem que se atentar é que metade, na maioria dos casos, né? Metade do patrimônio é dela. Metade do salário é dela, né? Então ela tem que ficar mais atenta aonde que o dinheiro está indo do casal, aonde que está gastando o dinheiro, de onde que está aparecendo tanto dinheiro. Porque a gente vê muito o marido fazer empréstimos, tanto no nome da mulher quanto no nome dele, né? Vai fazendo empréstimos, principalmente quando ele já está com a intenção de divorciar. Ele faz empréstimos vultuosos e na hora que vai separar você descobre um rombo, né? E sempre que a união estável, o casamento for feito pelo regime de comunhão parcial, você divide crédito e débito. Aí a hora que vai separar, tá lá, ele fez 200 empréstimos, fez empréstimo no nome da mulher, que é uma violência patrimonial. Ele fez empréstimo no nome dele para simular uma dívida. A maioria dos empréstimos são simulados, que é uma forma de diminuir o patrimônio a ser partilhado no divórcio. A maioria. Eu estou com um caso agora que eu estou meio estarrecida, assim, que são pessoas super bem instruídas, sabe? E eles compraram 2 imóveis na planta, digamos assim, de uma construtora, né? Fizeram o contrato de compra e venda, tudo certinho. Ele fez o contrato de compra e venda com a mulher, assinou, reconheceu firma, tudo.
Só que o cidadão fez o mesmo contrato com a mãe. A mulher fez o contrato, assinou, estavam pagando parcelas, ainda não tinha sido entregue o imóvel, ela estava tranquila. Até que no final do ano eles, né, tiveram um problema, começaram a ter entrado no divórcio. Ela descobriu que ele fez o mesmo contrato de compra e venda com ela e com a mãe, e escriturou o apartamento no nome da mãe. Mas e aí, como que fica? Agora vai ter que provar a simulação, né? O processo fica mais difícil, mais demorado, mais desgastante, porque agora vai ter que provar que quem adquiriu foi o casal, que os valores saíram de dentro da família. Ela ajudou a comprar aquilo ali. Ajudou não, porque não existe essa palavra, né? Era dela também. Sim. Porque na união estável, independe de quem esteja provendo o dinheiro. Hoje já não precisa mais provar que as duas partes concorreram com o dinheiro. Se está dentro do regime da união da comunhão parcial de bens, o que se adquire é partilhado, independente de onde seja a fonte de renda. Né? Então agora vai ter que provar isso tudo. Torna tudo mais desgastante, mais demorado, mais sofrido. Então a gente tem que se atentar. Está aparecendo muito dinheiro, de onde que está vindo? Está sumindo muito dinheiro, para onde que está indo? E muitas vezes na relação, o homem não divide muito com a mulher, né? Ele acaba pegando as informações, ele mesmo quer decidir, resolver tudo e não compartilha. Então muitas mulheres nem sabem, né? O que está sendo feito. E aí que a gente erra. Porque ele põe na cabeça da mulher o seguinte: está faltando alguma coisa? Eu estou cuidando do nosso dinheiro, estou cuidando do nosso patrimônio. O que está te faltando? Você está duvidando de mim? Não é questão de duvidar, é porque é seu também. É seu. Você só está querendo saber informações de um bem seu. Você não está invadindo a privacidade dele para saber coisa dele, porque o bem não é exclusivo dele. Né? Então a gente tem que ter mais essa consciência, tem que enfrentar mais um pouco, né? Tem que ter mais coragem, né? De peitar, né? De enfrentar aquilo ali. E tem 18 anos que eu advogo nessa área. Me parece que os relacionamentos mais longevos são os que mais dão problemas. São relacionamentos assim, de 30, 40 anos, é onde tem mais simulação, é onde tem mais obstrução, é onde tem mais coisa horrível. Por quê? Eu vou falar uma percepção que eu tenho enquanto advogada de dentro do escritório de advocacia. A mulher casa ali por volta dos 25 anos, certo? O homem também, de 25 a 30. No momento do casamento, ela vai se dedicar à família, aos filhos, a atenção dela está toda voltada para isso. Do homem está na carreira, em ganhar dinheiro, em crescer. Né? Então, eles meio que caminham em direções contrárias. Quando dali o casal está ali por volta de 45 anos, ele está no auge da carreira dele. Está no auge da carreira, ele ganhou muito dinheiro, ele sabe fazer dinheiro, ele é um profissional reconhecido. E a mulher está vendo os filhos saírem de casa. Parece que ela desperta nela a vontade de começar a voltar para o mercado de trabalho, mas ela já está velha para o mercado de trabalho. Né? E nessa hora que ele está sendo reconhecido profissionalmente, que ele está fazendo muito dinheiro, a cabeça dele está em outro lugar. É a hora que ele quer separar e quer alguém parecido com ele, né? E a mulher está em outro estágio. Mas essa é só uma percepção de uma advogada, não sou psicóloga. E é nessa hora que a gente vê as coisas se distanciarem, que vê as coisas arruinarem. E como que hoje a gente consegue identificar? Você falou que tem alguns sinais, né? Mas quando você está vivendo, você identificou algum desses sinais em casa, né? Que está vivendo um tipo de violência patrimonial. O que fazer? A quem eu devo recorrer? O que eu devo? Quais atitudes eu devo tomar? Né? A quem eu devo procurar? E eu posso buscar uma ajuda mesmo estando na relação? Pode, sem querer separar? Sim, deve buscar. Hoje a gente já tem vários instrumentos, né? Tem muitas associações, tem muitos grupos de mulheres, mas mais do que isso nós temos o poder público já cada dia mais equipado para isso, cada dia mais treinado para isso. Nós temos aí a Defensoria Pública, temos a Delegacia Especializada da Mulher, a Promotoria Especializada, a gente tem várias especializadas na mulher e tem muitos instrumentos jurídicos capazes de inibir vários tipos de ações. Né? Tem instrumento jurídico que, sem ouvir a outra parte, antes mesmo de entrar em contato com o agressor, ele te dá meios, como por exemplo, bloquear parcialmente os bens, te dá meios de caçar procurações que eventualmente o marido tenha, poderes para agir em nome da mulher, ele caça essa procuração. A gente já viu até casos que o juiz mandou fazer um depósito, caução. Né? Ela demonstrou o perigo que ele estava tentando vender um imóvel de
um exemplo, 100 mil reais. Teve uma decisão judicial sem ouvir outra parte, para ele depositar esses 100 mil reais em juízo, ficar depositado até dirimir aquela controvérsia, até solucionar aquele problema. Então tem vários instrumentos jurídicos, né? A mulher tem que procurar a delegacia da mulher, ela tem que procurar um advogado especializado para orientar, porque isso é muito pessoal. Não é o que vai dar certo para mim, é o melhor para você. Sim. São situações muito diferentes, né? São parceiros muito diferentes. Então ela tem que procurar ajuda especializada. A sociedade hoje ainda não está instruída, as famílias não estão instruídas para orientar bem. Até porque é pouco conhecida, ela é pouco divulgada, a violência patrimonial, né? Toda a campanha que a gente vê de violência são corpos machucados, né? São roxos. Então, um roxo no braço, aquilo ali é só a violência física. Mas, muito provavelmente, a violência patrimonial começou bem antes. Que é um instrumento para não deixá-la sair daquilo ali. Doutora, e a gente tem um caso também que tá dando o que falar, né? Nas redes sociais, na mídia, que é com relação ao Davi, aquele participante do Big Brother, né, que venceu o Big Brother Brasil agora, recentemente, e assim que ele saiu da casa, né, ele começou a dar algumas declarações falando que a mulher dele, né, que até então ele falava que era mulher, agora estava só se conhecendo, né? Como que você analisa esse caso? Eu estou acompanhando só pela imprensa, né? Eu não sei se as informações que estão sendo colocadas aí são totalmente verídicas. Mas para configurar a união estável, uma das principais características para configurar a união estável é como a pessoa se mostra publicamente, é como a sociedade o vê, é como ele se mostra na sociedade. E ele estava se mostrando casado, né? Para o Brasil inteiro ele se declarava casado, ele se via casado, ele se declarava casado. Não é que outras pessoas estavam falando, ele se declarava. Para mim está configurada a união estável ali. E me parece que quando o programa terminou, ele começou a falar que era um namoro, né? Que estavam se conhecendo. Muito provavelmente ele está sendo instruído para dizer isso para não configurar a união estável. Porque se configura a união estável, que para mim está configurado, ele vai ter que dividir esse prêmio com ela. Né? Talvez na tentativa de não partilhar esse prêmio, de não partilhar esse valor, ele está dizendo isso para desconfigurar. Então, no caso, mesmo que eles continuem juntos, ele teria que dividir o prêmio com ela? Sim, eu entendo que sim, porque estavam em união estável. Mas aí a união estável é uma situação de fato, ela não é de direito. Tanto que a legislação fala que a união estável ela é comparada ao casamento, ela não é igualada. Nesse caso, para ela ter direito, ela vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, que o regime que estava vigorando entre eles quando ele ganhou o prêmio era a união estável, por ser uma situação fática, né? Por ser uma situação de fato. Então não tem como ela ganhar esse prêmio sem ela entrar com ação para reconhecer. Mas como é um caso assim, que teve repercussão, né, que tem essa visibilidade toda, acaba sendo mais fácil, mais rápido? Não acredito. Não acredito. Ela me parece que ela está sendo muito bem instruída. Está sendo muito bem instruída. Ela está em silêncio, ela está reservada, ela tem provas, né? E eu não sei se ele está sendo bem instruído, eu não sei qual que é a intenção. Aliás, a intenção a gente sabe, né? A intenção é não configurar a união estável, né? Para não dividir o prêmio. Mas eu não sei se é uma boa estratégia para ele. Porque está se queimando. Está se queimando. E já está configurada, né? Sim. Ele já se declarava assim. Mas vai ter que ser reconhecido isso aí para poder partilhar o prêmio. E é o que acontece na maioria dos casos. Isso aí é o retrato digno e fiel do que acontece no Brasil inteiro. É o puro suco do Brasil brasileiro. A gente vê, porque quando tem essa repercussão que a gente começa a enxergar, não, isso já acontece. Isso já acontece em todos os lares, infelizmente, 90% dos casos. Para a gente encerrar, doutora, quais as orientações, né, você traz para as mulheres que estão nos assistindo? Eu desejo, assim, de coração, que todas fiquem mais atentas ao que está acontecendo em casa, ao que está acontecendo dentro da família, ao que está acontecendo no seu casamento. Né? Que procure se inteirar mais quanto o marido está ganhando, para onde que está indo esse dinheiro, de onde que está aparecendo tanto dinheiro. Né? E manter atenta a isso, ir atrás dessas informações não é invadir a privacidade, não é. É cuidar do que é seu. Né? Cuidar do que é seu, da sua casa, da sua relação, não subestimar o ser humano. Eu falo para todos os meus clientes, não subestime o ser humano. O ser humano é capaz de qualquer coisa, principalmente quando se trata de dinheiro, financeiramente.
tenta ir atrás de informação, é conversar com profissionais especializados, não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de expor o que está acontecendo e se informar desse tipo de violência patrimonial, tanto para a gente quanto para orientar quem está perto da gente, para quem está do lado. E detectada ali uma violência patrimonial, uma violência moral, procurar um profissional especializado, que há vários instrumentos jurídicos, inclusive, para coibir, para tentar salvar, para tentar inibir e não chegar no limite de não ter como sobreviver, de ter o mínimo de dignidade para participar, para passar por um processo de divórcio. Eu tive um professor de direito de família que me falava que as pessoas podem tirar tudo da gente, tudo, até a dignidade. Esse professor falava assim, os outros são capazes de tirar a sua dignidade, mas não é capaz de tirar o que você sabe. Então é se informar e ir atrás de todo tipo de informação, principalmente através de profissionais especializados, né? Seja a delegacia, seja a promotoria, sejam organizações não governamentais, que existem muitas, associação de mulheres, informação é poder. Informação é tudo, né? É tudo. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.